Faltam 5 dias. Fala, noventistas, aqui é o Noge, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal 90. E já reparou uma coisa? Hoje em dia tudo é fake news. A tia do Zap lá que manda as imagens pra gente, o jornal lá que eles publicam, até os grandes noticiários da TV. Hoje em dia não se fala em outra coisa a não ser fake news. Mas convenhamos, nada se compara aos fake news dos anos 90. Aliás, não tinha esse nome, né? A galera chamava de boato. Minha amiga era cada história cabeluda que eu vou falar um negócio pra vocês. Aquilo sim era boataria bem feita, boataria formosa. E são justamente essas fake news cabeluda, inacreditável dos anos 90 que vamos falar no vídeo de hoje. Então se você é hashtag SouNoventista, já deixa seu like aqui embaixo. Se já caiu em alguma fake news dos anos 90, já deixa o like aqui embaixo. E se você não for aqui, se inscreva no canal, só clicar no botãozinho vermelho que tá aparecendo aqui embaixo e vem pro nosso clubinho noventista. Bora pro vídeo! Lá pras idas de 1995, o jornal Notícias Populares publicou uma matéria, meu amigo, que deixaria o Brasil todo chocado. A gangue do palhaço estava solta. Segundo a matéria, um homem negro vestido de palhaço e uma loira de bailarina atraíam crianças nas portas das escolas oferecendo doce. Elas então eram jogadas para dentro da Kombi branca da gangue e desapareciam. Dias depois, essas crianças eram achadas sem os órgãos. Mesmo deixando claro que poderia ser um boato, todo mundo ficou em choque, morrendo de medo da gangue do palhaço, principalmente em São Paulo. Todo esse boato foi reforçado porque uma menina de 11 anos desapareceu em São Paulo. Aí pronto, né? Todo mundo afirmava que era mais uma vítima do palhaço da Kombi branca. A polícia veio a público dizer que tudo não passava de uma mentira, um boato, que não havia nenhum registro da tal gangue. E ainda ameaçou prender se descobrisse quem tinha inventado tal história. Só que assim, meu amigo, tarde demais, né? Começaram a brotar inúmeras histórias de crianças e pais que deram de cara com o tal palhaço maligno e por pouco se safaram. O jornal Notícias Populares chegou até a publicar esse mapinha mostrando por onde a gangue já tinha passado. A coisa saiu do controle quando as pessoas que trabalhavam como palhaços perderam seus empregos, como mostra essa matéria de jornal daquele mesmo ano. Alguns palhaços também relatavam que eram ameaçados a todo momento, enquanto isso crianças não queriam mais ir à escola por medo da gangue. O próprio NP publicou outras matérias afirmando que tudo não passava de uma lenda urbana, mas ainda assim o boato circulou durante um bom tempo entre o povão. Deve ser alguém que tá se fantasiando, eu acredito que seja. Numa época sem internet, bicho, quando um boato, né, uma fake news se espalhava, muitas vezes o melhor a se fazer era acreditar nela. Um exemplo disso é o caso que ficou famoso aqui no Brasil em meados de 96, que diziam que as figurinhas de tatuagem, sabe, que vinha em chiclete, continham LSD, sim, aquela droga muito louca. Foi assim que noticiou a Folha de São Paulo em 29 de maio de 1996. A matéria falava da preocupação de pais e professores com a tal droga que vinha impregnada na tatuagem de chiclete e que era vendida na porta das escolas. O boato rapidamente se espalhou pelo Brasil afora, saiu em vários meios da imprensa e fez pais e professores ficarem cada vez mais desesperados com o tamanho perigo para as crianças. Mas a própria polícia na época alertou que tudo não passava de conversa para boi dormir, já que a droga não seria absorvida numa tatuagem assim do Mickey no braço, muito menos seria vendida por 10 centavos em porta de escola. Tarde demais, né? Eu mesmo fiquei quase um ano sem poder fazer tatuagem do chiclete do Homem-Aranha no braço. Essa aqui é do comecinho de 2000, mas não poderia de jeito nenhum ficar de fora dessa lista. Impossível não citar aqui a emblemática matéria em que o Gugu entrevistou o PCC, que ameaçou inclusive algumas personalidades como o Datena e o vice-prefeito de São Paulo na época. Tá falando muito, tipo esse Datena e tal, e não vai ficar assim não. Eles têm família, eles têm netos, têm filho, e é o seguinte, isso aqui não tá de brincadeira não, certo? E nós vamos, só isso aí que eu tenho que falar, é Datena, esse Godoy, esse vice-prefeito aí, o Bicudo, todo mundo aí. Todo mundo tá na lista. Aqui é o PCC. Só que assim, rapidamente descobriram que tudo não passava de uma farsa, de um teatrinho ali com atores, o pessoal da produção do Gugu que inventou tudo aquilo. A essa altura o Brasil não falava em outra coisa, né? O próprio Marcelo Rezende já foi atrás para descobrir a palhaçada toda. Eles mostram uma arma. O que eu pensei na arma? A arma tá com a numeração raspada. Não tá. E eu já mandei pra perícia pra correr atrás. E o Datena, um dos que foi ameaçado aí pelos falsos membros do PCC, já apareceu pistola da vida xingando o Gugu e meio mundo.
Vocês que relem num fio de cabelo de um parente meu. Eu vou até o fim do mundo atrás de vocês. Na sequência, com a cara deslavada aí, né? O Gugu foi na Hebe confirmar que tudo não passava de uma fake news bizarra do seu programa. Foi um erro, foi uma fatalidade. Você pediu desculpa? Pedi uma vez e peço novamente. Não queria absolutamente magoar ou trazer transtornos a vocês. Tatena, Marcelo Rezende, Godoy, o Milton Neves. Eu sei que eu magoei todas as pessoas. E repito, pedi uma vez, peço duas, peço três, peço quantas vezes for necessário. Desculpe. E agora uma história, um boato que deixou o Brasil inteiro morrendo de medo de sair sozinho na calada da noite. Calma, eu não tô falando aqui do Cadeirudo, mas de outro ser que também botou muito medo no povão, o Chupa-Cabra. O assunto que se alastrou pelos 4 cantos do Brasil ganhou inúmeras reportagens na TV, com supostas investigações e buscas pelo tal bicho feio. Teve matérias no SBT Repórter. Como uma febre, ele saiu de Porto Rico, passou pelo México e agora contamina o Brasil. O repórter Mário Rezende partiu na trilha do Chupa-Cabras. Agora você também vai entrar nessa viagem. No Fantástico. Boa noite para quem tem sangue correndo nas veias. É a lenda do Chupa-Cabras, um bicho supostamente sanguinário, fugidio, que já ganhou até retrato falado. E o mais engraçado são os relatos do povo, né? Eu acho que pode ser o que eles viram mesmo. Ah, mas talvez pode ser, né? Que vem de outros agrandes, de outros lugares, talvez pode ser, né? Que a gente não conhece, né? Acho que é coisa satânica. Ah, esse aí tá parecendo mais que o capetinha. Alguma coisa tem. Eu não vi ele, não. Mas pelo que eu ouvi falar, é um macaco. Até os jornais locais noticiavam o Chupa-Cabra. Acham que o Chupa-Cabras anda pela religião. Tá esquisito porque tá atacando normalmente só na base da orelha. É claro que não poderia faltar, né? No Domingo Legal do Gugu, que reuniu inclusive várias pessoas da imprensa para registrar uma pessoa que teria encontrado o corpinho do coisa ruim do Chupa-Cabra. Cara, é sensacional. A matéria que nós vamos mostrar agora é uma matéria exclusiva, é um assunto muito interessante. Estamos até contando aqui com alguns colegas da imprensa que vieram a documentar este momento especial do nosso programa. O mais legal de tudo é que o homem misterioso que tinha encontrado o corpo do Chupa-Cabra exigiu não ser identificado, ser mostrado apenas à noite num caminhão em movimento. Cara, genial. O Brasil todo então para ver o tão esperado corpinho do Chupa-Cabra. Tudo isso, claro, ao som da musiquinha de terror do Domingo Legal. Eu quero informar, Gugu, que esse cidadão está sendo apresentado no interior desse caminhão, numa rua aqui de São Paulo. E como disse, nesta madrugada ele não concordou de ser identificado. Agora, é algo realmente impressionante. Como é que você viu esta peça? Que descrição lhe deram deste elemento? Uma pessoa que eu conheço, inclusive é um amigo meu, tá? Ele gosta de pescar, tudo. E um amigo dele, pescador, tá? Tem um irmão que estava em plena pesca, acho que no Amazonas, se não me engano. Foi pescado? Não, foi assim. A história que eu tenho é essa. Eu não estou dizendo que é isso, tá? Mentira! É claro que tudo não passava de uma farsa das braba, né? E foi constatado que o tal corpo do Chupa-Cabra era, na verdade, uma arraia. Toda esturricada, tadinha, mas era um bicho normal e o Brasil todo acreditou ser um monstro maligno. Isso me lembrou de outro caso nacional que virou notícia, inclusive pelo mundo afora. Diretamente de Minas Gerais, o ET de Varginha. Assim como o Chupa-Cabra não foi diferente com o nosso ET Brazuca. De repente, todos os jornais e programas de TV só falavam sobre ele. Muita gente acredita que trata-se de um extraterrestre. E dizem também que o ser foi capturado pelas autoridades e é mantido escondido em algum lugar. Kátia Xavier, de 22 anos, está apavorada. Teve até matéria no Ratinho dizendo que homens de preto haviam procurado a mãe das moças que viram de perto o ET de Varginha e ofereciam uma grana pra ela, tipo milhões e milhões, se liga. Chegar aqui, mais ou menos, umas 10 horas, pra mim foi uma surpresa. Nem bem eu abri a porta, eles já foram entrando. Falou, me dá licença e tal, e sentaram. Esses 4 homens eu achei muito estranho, porque eu nunca tinha visto eles nem na televisão, nem em lugar nenhum desse mundo. E eles
comentários sobre o assunto, né, que aconteceu com as minhas filhas. Fizeram proposta para mim que se por um acaso que era mentira, que as minhas meninas não tinham visto nada, que elas apenas falou isso assim, numa hora de susto, que tinha visto um cachorro, um gato, um bezerro, qualquer coisa. Eles ofereceram o que em troca? Eles ofereceram para mim muita grana, mas infelizmente, graças a Deus, a gente é uma pessoa honesta, não é qualquer milhões e milhões que vai comprar a honestidade da gente. Foi milhões mesmo que ofereceram? Ofereceram muitos milhões. E se aqui a gente tinha ET que curtíamos pão de queijo, lá nas gringas rolou o caso Roswell, que certamente fez você ficar morrendo de medo com aquela matéria do Fantástico de 1995. O Fantástico mostra com exclusividade no Brasil as imagens da autópsia no corpo daquele que seria o extraterrestre do caso Roswell. As imagens são fortes e podem impressionar pessoas mais sensíveis. É um corpo sem pelos, com o crânio desproporcional e um abdômen proeminente. Aparece uma pessoa vestida com um traje especial. Talvez uma precaução contra a radioatividade. Esse vídeo aí rodou o mundo durante muitos anos, gerou grande dúvida na galera, será que é verdade, será que é mito? Boatos, histórias e reportagens afirmando que era real não faltaram. Mas em 2006, Ray Santilli veio a público confessar que o vídeo era falso e que tudo não passava de uma filmagem com um boneco, usando até umas tripas de galinha, os médicos ali eram atores, enfim, uma baita de uma fake news muito bem produzida. Apenas que você conhecimento. Quem foi criança nos anos 90 se lembra bem que um dos maiores boatos na época foi que todo o elenco do Chaves tinha ido pro beleléu num acidente de avião. De novo, né, sem internet, né, sem informações chegando assim a cada segundo, era praticamente impossível saber se essas histórias eram reais ou não. Na dúvida, o povão ia repassando as histórias mesmo, né, contava pros vizinhos, contava até em detalhes lá na quermesse do bairro, espalhava geral. Eu mesmo cheguei a acreditar nessa história na época, quando eu era criança, bicho, não tinha como contestar. Eu lembro que até ficava um climão, assim, triste no ar quando falava nesse assunto. Mas, como se sabe, tudo não passou de uma fake news esdrúxula. Nenhum ator do elenco do Chaves sofreu qualquer acidente aéreo. É claro que hoje sabemos que alguns faleceram por outros motivos, anos depois, enfim, infelizmente alguns se foram, mas nada a ver com a história de acidente aéreo. Em entrevista recente, o grande Edgar Vivar, o eterno Seu Barriga, disse que o boato chegou aos ouvidos do Chaves e de todo o elenco na época, e que tudo que eles fizeram foi dar boas risadas. 13 pessoas enganadas, extra, 13 pessoas enganadas. Vem cá, você lembra de mais alguma fake news dos anos 90, das antigas? Comenta aqui embaixo, quem sabe rolar uma parte 2. Deixa aqui nos comentários se você lembra de mais alguma. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo, compartilha esse vídeo com a galera, se inscreva no canal se você for novo por aqui, beleza? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço, Norte aqui, free, valeu!